Já estamos de volta e agora conseguimos o contato com o deputado federal Mauro Mariani, do PMDB, e vamos de pronto já conversar com ele. Então, deputado Mariani, bom dia. Bom dia, todos da Rádio Guarujá. Bem, deputado, hoje nós já abordamos bem cedo aqui a visita do governador ao longo do dia, hoje no sul do estado. Ele chega no final da manhã em Tubarão e faz uma verdadeira via-crucis aí pelas prefeituras, especialmente aquelas que são administradas pelo PMDB, seu partido, e termina o roteiro à noite, tarde, noite, em Criciúma, que é uma região, é óbvio, é uma região de polo, não é administrada pelo PMDB, muito pelo contrário, pelos adversários do partido, mas o fato está revestido, né, de questões eleitorais aí. Em jogo, as coligações, as possíveis companhias em 2014, nesta recondução que pretende o governador Raimundo Colombo ao governo do estado. O que lhe parece, hein, deputado, o quadro que está agora aí, com a probabilidade de termos Eduardo Pinho Moreira na vice, ou esta mudança, ou o senhor candidato com chapa própria, ou o PMDB com o PT? O que está lhe parecendo o quadro eleitoral neste momento, deputado? Bom, na verdade, há um desejo do PMDB, da base do partido, das lideranças municipais, enfim, eu posso assegurar, sim, da ampla maioria do partido, em ter uma candidatura ao governo do Estado. E, obviamente, o PMDB tendo uma candidatura, deve ocorrer um novo realinhamento político das forças em Santa Catarina, abrindo espaço numa coligação com viés mais à esquerda, provavelmente com PT, PDT, PCdoB, PL e outros partidos numa coligação encabeçada pelo PMDB. Por outro lado, e aí o atual governador seguramente buscará uma aliança mais à direita com o PT e outros partidos. Me parece que esse é o cenário mais provável para esse momento. Claro que o governador tenta, e algumas lideranças do próprio PMDB tentam manter o PMDB dentro da atual coligação que governa o Estado, mas acho pouco provável, pelo que conheço o PMDB, pelas minhas andanças no Estado, pelo sentimento que colho do partido, considero quase que irreversível uma candidatura do PMDB. O deputado, uma pergunta estratégica aqui para a próxima que lhe faço. O senhor tem conversado ultimamente com Eduardo Pinho Moreira? Não com tanta frequência, mas nós tivemos algumas conversas aí ao final desse ano, mas não com frequência. Sim. Agora o Eduardo também já percebeu esse movimento do PMDB, esse desejo do PMDB, essa percepção, talvez estabeleça essa agenda que você relatou no início da nossa conversa, para tentar desestimular o PMDB ou convencê-lo de que o melhor caminho é a permanência na própria eleição. Sim. Bom, está anunciado, não sei se entendi bem o recado político aí deste roteiro, mas está anunciado hoje que o governador vai para um lado e Eduardo Pinho Moreira para outro. Talvez se encontrem em Criciúma, é provável. Mas os roteiros de Tubarão, que é a região de Ponticelli, não é, obviamente, o de Eduardo Pinho Moreira. O senhor acha que esse desencontro é proposital? Ele significa alguma coisa nesta dificuldade do PMDB em se manter ao lado de Raimundo Colombo? Não necessariamente. Agora, inegavelmente, está muito claro que o governador busca atrair para a sua composição o Partido Progressista, o que coloca o PMDB numa condição de muito desconforto, porque nós não podemos negar que somos adversários históricos do PT. Então, reunir no mesmo palanque adversários que ao longo das suas histórias tiveram disputas eletrizantes, como fomos PMDB e PT em Santa Catarina, é muito difícil. E há muitos problemas nos municípios. E aquela velha história que eu sempre digo. Todos
toda coligação na política boa é aquela que não precisa estar dando explicação. Quando você se junta com o seu tradicional adversário, como que a sociedade percebe essa coligação? Então, essa operação que tenta o atual governador é muito difícil, muito complicada para o PMDB. Então, é mais um motivo que me leva a crer de que o PMDB não terá outra saída, senão encaminhar numa candidatura própria. Uhum. O senhor com certeza deve ter acompanhado aí de perto e avaliado mais de perto ainda a presença do governador em exercício naquele momento, Eduardo Pim Moreira, na segunda retrasada, presente numa reunião do PT de Cláudio Vinhati, e deixou-se inclusive fotografar e foi amplamente divulgado pela assessoria do PT a presença do ministro do Trabalho e Manuel Dias ao lado de Eduardo Pim Moreira neste encontro com o PT. Que significado tem esta foto e este registro, hein, deputado Mariani? Bom, a minha leitura é muito clara. Foi um encontro institucional, onde o presidente do PT, o deputado Cláudio Vinhati, pede uma reunião com o presidente do PMDB, coincidentemente naquele dia, governador em exercício, para, de certa forma, formalizar o desejo do PT estar inaugurando uma conversa oficial com o PDT, PMDB, visando as negociações para o governo do Estado. Então, o meu entendimento é esse, nada mais do que isso. Foi uma oficialização de uma abertura de conversa que, na verdade, nos bastidores entre os grupos do PT e do PMDB que desejam e sonham com uma candidatura, já acontece há muito tempo. Porque eu lhe pergunto isso porque o deputado, aliás, o ex-deputado Cláudio Vinhati, nos disse aqui, acho que 1 ou 2 dias depois, ele chegou a dizer aqui que sentiu na pessoa do vice-governador e governador em exercício naquele momento, um certo desconforto ao lado de Raimundo Colombo. Mas eu estou vendo que o senhor não acha exatamente isso. Na verdade, o Eduardo sente um desconforto porque sabe ele que a grande maioria do partido que ele preside não quer estar ali. Quer ter uma nova aliança com o PMDB encabeçando uma chapa. Esse é o desconforto. E, claro, ele trabalha pela manutenção da atual aliança. Mas, como preside o partido, vai ter que se submeter ao que o partido deliberar. Esse é o desconforto. Agora, o deputado, para finalizar, óbvio que neste momento, dentro do PMDB, o senhor está em campo oposto, digamos assim, ao senador Luiz Henrique da Silveira. Aqui mesmo na Guarujá, a gente viu bem isso, né, na entrevista que fizemos com o senador e depois com o senhor mesmo, o senador até lembrando que o senhor e o seu grupo, digamos assim, tenha ficado de fora das secretarias das indicações do PMDB no atual governo de Raimundo Colombo. E por isso, segundo o senador, a sua inconformidade. Mas o senhor inclusive, já rebateu isso, dizendo que o senhor faz política e não negócios, enfim. Mas o momento seguinte desta observação é a seguinte: o senhor, em campo oposto, dentro do partido, com o senador Luiz Henrique, o senhor considera que Eduardo Pim Moreira esteja alinhado a este campo oposto, junto com o senador Luiz Henrique, ou não? Bom, aí há um alinhamento preliminar, no sentido de que os dois defendem a aliança com o atual governador, o apoio do PMDB ao Raimundo Colombo. Porém, há uma discordância quanto à forma. Por exemplo, nenhum dos dois, quero crer, ficaria confortável com a presença do PT numa aliança. Também não quero crer que o partido deliberando por uma candidatura, nenhum dos dois ficará contra. O Luiz Henrique, inclusive, já declarou que ele vai se submeter àquilo que o partido decidiu. O Eduardo, por ser o presidente do partido, mais ainda. Então, claro que há uma discussão interna
no partido muito forte e vai se acirrar essa discussão, obviamente, à medida que o tempo passa. Mas, no momento que o PMDB decidir, e se decidir pela candidatura própria, o PMDB estará unido em Santa Catarina. Se a decisão for ao contrário, Marcelo, se o PMDB decidir no apoio ao Raimundo Colombo, eu posso assegurar que o PMDB vai pela metade no apoio. E grande parte do partido vai se posicionar contra e se comportar contra a eleição do atual governador. Esse é o sentimento, Tavares. Isso está espalhado por todo o Estado, no seio do partido, por questões históricas de disputas, por N motivos. Mas essa leitura eu já posso fazer com muita segurança, porque percorri os 295 municípios do Estado, falei com todos os diretórios do partido, e esse é o diagnóstico do momento político do PMDB. Lhe pergunto, que é a pergunta final mesmo agora. O senhor cogita, deputado, se o PMDB, em nome da unidade do partido e unidade de escolha, o senhor aceitaria a candidatura de vice-governador no lugar de Eduardo Pio Moreira, na companhia de Ponticelli e de Raimundo Colombo? Não, de forma alguma, eu não poderia aceitar, até porque aí estaria indo contra toda a minha pregação nos últimos 3 anos. Eu entendo, e vou defender até o último minuto, uma candidatura do PMDB num novo alinhamento político que possa oferecer a Santa Catarina uma nova perspectiva, uma discussão, porque o que nós estamos falando aqui não é apenas a questão do PMDB, nós temos que pensar na questão do Estado de Santa Catarina. O que se buscava fazer era uma grande coligação e um jogo de um time só, onde o resultado seria WO. Ou seja, nós não iríamos propiciar à sociedade catarinense um debate. E eu penso que o momento da política é justamente o momento do debate, o que está certo, o que está errado, o que está melhorar. E o PTB e outras forças têm até como obrigação promover isso. Então eu não teria condições nenhuma, não aceitaria, inclusive já comuniquei isso. Se o encaminhamento do PMDB for esse, eu não estarei numa chapa majoritária encabeçada pelo atual governador, ainda mais na companhia do PT. Tá certo. Deputado Mauro Mariani, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco aqui. Um bom dia ao senhor. Um grande abraço, sempre à disposição. O deputado Mauro Mariani, deputado federal do PMDB, que nos falou aqui no finalzinho do nosso programa.